Olá, amigos. Ponto de Vista Saúde e Medicina está começando. Conosco o professor Hamid Alexandre Cecim, que é o consultor deste programa, professor da UFTM. Professor, bom dia. Bom dia. Professor, eu sei que o senhor é contra a acupuntura. Contra, entre aspas, não integralmente, certo? Mas alguns médicos estão aí adeptos da acupuntura. Por que a sua manifestação contrária à acupuntura? Olha, Wellington, em medicina o que vale é quando existem provas. Porque raiz faz bem, chá faz bem, massagem cura isso, o sujeito coloca a coluna no lugar. E a acupuntura, ela simplesmente alivia a dor. O único mecanismo provado até hoje é que ela alivia a dor, mas não cura doença alguma. Quem pratica acupuntura como profissional e profissional. diz que é para tirar dor, está agindo com absoluta ética. Corretamente. Se disser que aquilo vai curar o problema que o paciente tem, não é verdadeiro. Eu acho que é bom explicar também que a cura da dor não é a cura da doença. Porque a doença tem um ciclo chamado história natural da doença, que ele tem que ser interrompido para que haja cura, né? Agora, falar, por exemplo, que o sujeito cura obesidade ou hérnia de disco ou qualquer outra, não é verdade. Inclusive, uma das maiores acupunturistas do Brasil, lá do Hospital das Clínicas de São Paulo, ela fez um trabalho agora para comprovar isso, quer dizer, uma demonstração de honestidade. Chegou à conclusão que a acupuntura é quase igual ao placebo. Placebo, aquele remédio que se fala que é remédio, mas é uma água com farinha ou um comprimido. Porque isso é coisa seríssima. Isso tem um reflexo sobre a saúde pública, quer dizer, sobre despesas inúteis na saúde pública, por procedimentos que não funcionam. Isso está mundialmente comprovado. Agora, a medicina chinesa, se fosse só a medicina chinesa que funcionasse, então lá não haveria antibiótico, não tinha stent para o miocárdio, né? Quer dizer, os procedimentos em medicina têm que ter prova, precisamos de trabalhos comprobatórios bem feitos. E isso não acontece, isso está claro na medicina. Não é só esse trabalho, a professora Marta Yamamura, da Universidade de São Paulo, lá do Serviço de Medicina Física, fez um trabalho recente, ela já tinha um antigo, demonstrou que apenas alivia a dor. Eu te pergunto, se você tiver um nervo comprimido na coluna, essa compressão vai se desfazer? Ou a inflamação dela decorrente vai melhorar se você não dá anti-inflamatório? Ou descomprime cirurgicamente? Professor, eu fiz só até o 5º ano de medicina e fugi da escola, mas não. Sem usar o anti-inflamatório, não. Não, certo. Tem que... Medicina é outra coisa. Tem uns trabalhos fajutos em medicina. O indivíduo tira conclusões por si, né, porque estudou 5, 10 pessoas e aquilo funcionou como resultado. E daí tirar a conclusão que isso resolve. O trabalho tem que ser em larga escala. São milhares de pessoas que precisam ser estudadas, de diferentes raças. Agora, por que usou 10, 15 dias numa pessoa e fica se apregoando que aquele procedimento funcionou? Isso é completamente errado. Isso gera gastos para o SUS. Isso gera gastos para o SUS, o sistema público. Inclusive, até existe uma tentativa, ou existiu, de utilizar a acupuntura no SUS. A acupuntura funciona para problemas psicossociais, né? O jeito melhora. Agora, falar que isso cura doença, isso é um absurdo, imperdoável até. Professor, e alguns profissionais insistem em falar em fibromialgia. Existe ou não existe? Essa é uma outra farsa. Inclusive, eu já até disse aqui, um neurologista da Universidade de Stanford, ele falou que a fibromialgia foi a maior farsa da medicina ocidental.
Criou-se algo que não existia. Criou-se um problema que já era conhecido há muito tempo como sendo psicossomático, e para o doente ficar satisfeito que tem uma doença, que acharam o nome para aquela doença. Então, repetindo aqui que nós já falamos, o próprio criador da fibromialgia, em 2008, ele falou, eu errei. Quer dizer, se o indivíduo criador diz, errei, o que isso significa? E depois, agora, num editorial, 4, 5 meses atrás, saiu no Arthritis, que é uma revista especializada em reumatologia, ele diz assim, entre aspas, fibromialgia que não é fibromialgia. Então, essa fibromialgia é um problema sensitivo central do cérebro. Não é doença. É uma síndrome que várias coisas podem levar. Indivíduo, alguém que já teve dor de barriga, por exemplo, foi ao médico, fez diagnóstico de síndrome do colo irritável. Quer dizer, o colo se irrita, né, o intestino, e o sujeito fica diarreico. E ninguém descobre o que é. Está lá de cima. Dor na temporomandibular, síndrome da uretra feminina. Esse é o ginecologista vê muito isso. A mulher que tem dor na uretra, que não se sabe o que é, faz exame de urina, faz aquilo, faz etc. Também é uma síndrome sensitiva central, na qual se inclui a síndrome da fibromialgia. Por exemplo, tivemos recentemente uma pessoa com diagnóstico de fibromialgia, com 8 meses de dor, internação, remédios opioides, quer dizer, remédios muito fortes para dor. Na realidade, ela tinha um linfoma, um câncer do tecido linfático. Quer dizer, precisa acabar com essa farsa da fibromialgia. Isso é um negócio para engordar laboratório. O laboratório quer vender remédio. E abrindo um parênteses, nós precisamos, a medicina ocidental precisa do laboratório, sem dúvida. Mas tem que ser uma ética de 2 vias, não pode ser de uma via só. Professor, e esta matéria aqui da Folha, de sábado, que diz que médicos pedem menos tomografias para evitar radiação. O comportamento no Brasil começa a mudar depois de estudos ligarem incidência de câncer a esse exame. É verdade. A dose, quando se faz um raio-x comum, a dose é muito pequena. Abaixo de 1 milisievert, quer dizer, na tomografia é de 5 a 10. E o indivíduo que toma radiação de 40 milisievert, ele corre um risco muito grande de ter câncer. O Miguel Struberg, que é o maior urologista talvez do Brasil, um dos melhores do mundo, ele deixou de pedir tomografia para controlar câncer de próstata, cirurgia de câncer. Por quê? Porque 4 tomografias por ano, dependendo também do tipo, por exemplo, se for abdômen total, o sujeito só pode fazer 1 ou 2. E outra coisa importante para a saúde pública aí, que o aparelho tem que ser calibrado e ver qual é a dose emitida, da potência dele. Isso o paciente tem direito de perguntar. E existe esse controle desta forma efetiva assim, professor? Bom, a Anvisa agora, ela está querendo fazer esse controle, inclusive através de uma resolução, principalmente a tomografia em crianças. Então qualquer coisa se pede tomografia aí, ressonância. Inclusive aí, talvez nessa reportagem, deve estar advertindo que não se deve pedir exames desnecessários. Exames desnecessários, você tem que ter uma suspeita clínica primeiro para pedir o exame. Esse é um problema preocupante em saúde pública. É o exagero de exames complementares. No caso da tomografia, é gravíssimo porque ela causa câncer. E autores brasileiros estão de acordo com isso. Tanto assim que muitos mudaram, né? Inclusive, há uma crítica a essa tomografia do coração. Né? O indivíduo fala, não, eu quero fazer uma tomografia do coração. Que é desse tipo, tomografia com emissão de radiação, né? Não é o exame mais adequado, né? Porque o indivíduo pode ter placa calcificada no coração e que ele não está produzindo nada. Diz aqui a matéria que o que o paciente pode fazer para ter mais segurança
quando for se submeter a um exame radiológico? Observar se há um certificado ou selo de controle de qualidade no aparelho. Ninguém faz isso, velho. Ninguém vai olhar. Quer dizer, o Brasil... Vamos dar a volta no aparelho para ver se existe esse selinho de certificação. Eu acho que cabe aqui ao radiologista, e acho que isso está acontecendo, ele mesmo cuidar dessa situação de saber se o aparelho dele está calibrado para não prejudicar o paciente. Agora, existem aí, Wellington, nesse caso que precisa de tomografia, por exemplo, o que pode se fazer? Fazer um ultrassom primeiro para triagem, mas ultrassom bem feito, não é aquele de 5 minutos que passa, né? Tem que ser ultrassom investigativo, principalmente de abdômen, que é um lugar que tem muitos órgãos, é difícil, né? E tem que ser um aparelho, um ultrassom, que tenha mais de 10 MHz, entre 5 e 10 é para fazer partes moles aqui. Agora, para outros, tem que ser um aparelho muito potente para ele poder substituir a tomografia. Um Doppler colorido que tem que fazer, né? Então, a medicina é coisa séria. A medicina não pode brincar com medicina, com anúncios, né? Com retrato de paciente no jornal, antes e depois, propaganda. O indivíduo, ele se identifica pelos títulos que ele tem, né? E principalmente títulos comprovados. Ter comprovação dos títulos, né? Não falar, fulano de tal, é isso, não. Tem que ter no Lattes lá. Então, acho que esse alerta de tomografia para a população é muito importante, porque ele pode diagnosticar câncer, mas ele pode também causar câncer. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Nós estamos de volta e o professor Hamid vai apresentar o nosso convidado especial de hoje. Olha, até muito pertinente a presença do Dr. Paulo Roberto Pinheiro Borges, que é chefe do Serviço de Saúde do Trabalhador do INSS, da gerência aqui de Uberaba. E esse é um outro problema muito grave do ponto de vista social em saúde pública. É o problema da perícia médica, né? É a perícia para determinar se o indivíduo está doente ou não. E, além de ser o chefe de perícia, ele é médico também, né? Médico formado pela Universidade de Brasília e veio aqui para Uberaba agora para gerenciar esse serviço de saúde do trabalhador. Eu até achei, desculpa aqui antes de apresentar, que essa denominação é mais correta do que perícia, porque fica parecendo um negócio policial, né? Então, saúde do trabalhador, que é a preocupação dele aqui em Uberaba. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua presença. Bom dia a todos, entendeu? Um prazer estar com vocês, né? Esperamos que a gente possa ajudá-los a informar melhor a população acerca de perícia médica, tão mal falada, né? Mas que realmente é uma necessidade muito grande, porque a perícia é uma atribuição médica, a perícia médica previdenciária é uma atribuição, né? Tanto administrativa quanto legal, né? Para a verificação não da doença, mas da incapacidade ou capacidade laborativa da pessoa em relação ao tipo de profissão ou atividade que ela exerce. O paciente pode estar doente, mas continua tendo a capacidade laborativa. Exatamente. Então, nós temos vários tipos de perícia médica. Você tem a perícia médica administrativa, judicial, né, securitária, e a perícia administrativa, a perícia previdenciária é uma perícia estilo administrativo, né? E no qual você vai avaliar exatamente a capacidade ou não, né, que esse indivíduo tem de exercer a sua atividade, na qual ele tem o seu sustento, né? E o médico, desculpe interrompê-lo, mas o médico conhece perfeitamente a atividade do cidadão? Exatamente. Por exemplo, um carpinteiro. Exatamente. O médico tem conhecimento suficiente de carpintaria para dizer que aquele cidadão tem ou não capacidade de
exercer a atividade? É aí que diferencia o perito médico, entendeu, do médico assistente, né? O médico assistente, ele faz o diagnóstico, faz o tratamento, dá o prognóstico, né, do indivíduo. O perito, né, ele trabalha sobre 3 pilares, né? A doença, né, ou agravo que esse indivíduo teve, né? A legislação na qual ele está sujeito, no caso da Previdência, a legislação previdenciária, né? E a profissiografia, ou seja, o conhecimento da atividade que esse indivíduo exerce para ele correlacionar se aquele agravo, a sua saúde foi decorrente daquele tipo de atividade que ele exerce ou se aquela atividade que ele exerce, entendeu, é decorrente da doença que ele apresenta no momento, se isso produz incapacidade para o trabalho ou não. Então essa é uma grande diferença que muitas vezes não está muito bem assimilada, não só pelos próprios colegas médicos, né, assistentes, como também pela própria população. Porque um dos maiores, vamos dizer assim, problemas que nós temos, entendeu, é a expectativa que o segurado, no caso do INSS, tem em relação aos atestados que eles levam para a Previdência Social. Muitas vezes ele leva o atestado e muitas vezes isso acontece de não ter sido concedido o benefício para ele. Então, no entender dele, inclusive até de alguns médicos assistentes, né, esse atestado deveria ser atendido na sua íntegra, sem nenhum tipo de contestação. Quer dizer que você quer falar, desculpa aqui interromper, quer dizer que o atestado médico é crucial nessa relação? Atestado médico do médico assistente que você falou. Não. O que eu quero dizer não é basicamente isso. É porque o fato de o indivíduo ter o atestado médico não significa que ele vai ser... ele é simplesmente um referencial dentro de perícia médica, né? Porque a parte tanto administrativa como o perito, o médico investido na função de perito, aquele atestado vai ser simplesmente referencial para ele em termos da doença, em termos das condições daquele indivíduo. Não, eu entendi. Esse referencial pode estar incorreto. Pode. Então, acho que o problema é esse aí que você quer falar. É ou não é? Você vai encontrar muitos atestados que realmente são graciosos, ou então não corresponde... Talvez pela omissão que o trabalhador dá ao médico assistente, ou então pelo próprio desconhecimento do médico assistente sobre a profissiografia desse paciente, ao omitir o tipo de profissão que esse indivíduo exerce, entendeu? Muitas vezes isso induz ao médico assistente a dar um atestado no qual ele está dando um atestado baseado único e exclusivamente na doença. O médico e não na capacidade. É o médico do paciente? Exatamente. Do segurado? Do segurado. É o médico que trata dele, né? Que fez o diagnóstico. Agora, é possível o médico que trata de um paciente ignorar a atividade dele? É possível. Elton, o problema aí acho que é o seguinte, acho que precisa diferenciar, ele quis falar isso no começo, que incapacidade é uma coisa, doença é outra. Porque o indivíduo pode estar doente, mas não incapaz. Sim. E outro problema também, eu acho, viu, Paulo, é o seguinte, nesse de incapacidade, é que o indivíduo pode ter uma doença adquirida, não pelo trabalho, mas em decorrência da própria situação da idade, né, e achar que aquilo é um motivo para ele ser afastado. Doença adquirida, às vezes até congênita, o indivíduo nasce com ela. Mas ela não é um motivo para ser afastado do trabalho, não? Se eu não adquirir uma doença profissional, eu sou obrigado a continuar trabalhando porque eu tenho uma doença que já estava embutida em mim e se manifestou? Pois é. O problema aí é de legislação. A legislação previdenciária, de acordo com a Lei 8.213, que fala dos planos de benefício da Previdência, diz o seguinte: aquelas doenças que são pré-existentes ao ingresso ou reingresso desse segurado como contribuinte do INSS, entendeu? Né? O indivíduo não vai ter direito a esse benefício.
Então aí entra as diferenças que nós estávamos falando aqui do médico assistente com o médico perito. Porque o médico assistente, ele não tem essa obrigação de saber isso, não há necessidade dele saber isso, mas o perito ele tem que saber, entendeu? Né? Que a legislação na qual ele tá trabalhando, né? E no qual ele vai ter que prestar conta em relação àquele tipo de legislação. Doutor Paulo, nós temos aí inúmeras doenças hereditárias. Esse cidadão só começa a contribuir para a Previdência depois dos 18 anos. Exato. Ou aos 16. Exato. Né? Exato. Ele não teria direito a... Teria direito a alguns tipos de benefício, não aquele auxílio-doença, entendeu? Ele teria direito aí aos benefícios considerados do tipo assistenciais. Isso é assim, foi assim sempre ou é legislação nova? Não, o assistencial ele já existia anteriormente, mas realmente ele é muito mais recente. Né? Se não me engano, o benefício da prestação continuada, da Lei Orgânica da Assistência Social, ele é mais recente. Né? Anteriormente, eu acho que esse era um dos grandes problemas que existia na Previdência Social, que aquele indivíduo que tivesse uma doença congênita, ele realmente não tinha direito a benefício nenhum. Te dou um exemplo da síndrome de Down, entendeu? Que as famílias que tinham crianças com síndrome de Down não tinham nenhum direito, vamos dizer assim, por parte do governo em termos da sua assistência, né? Hoje não, hoje você já tem esse benefício da prestação continuada que cobre exatamente essa assistência a essas doenças congênitas, né? Ou então hereditárias. Isso foi um avanço, então? Um avanço muito grande da legislação. O senhor falou aí sobre atestados, até me fugiu aqui a expressão que o senhor usou, mas entendi como sendo maracutaia. E qual é a atitude que o INSS toma diante de um atestado que não corresponde à verdade constatada pela perícia? A partir do momento que houve a constatação, vamos dizer assim, né, de que aquele atestado realmente foi falsificado, ou é gracioso, ou qualquer coisa nesse sentido, é encaminhado para... Um gracioso só quanto ao que está escrito. Exato. Deve ter custado alguma coisa para Com certeza. para o paciente. Com certeza. Né? Mas existe o gracioso também, viu? Existe também. Existe o gracioso também. Mas isso é encaminhado para a AP, que é vamos dizer assim, uma central de inteligência do INSS para investigação. E, posteriormente, isso é encaminhado para o Ministério Público e a Polícia Federal. E existem muitos casos em Uberaba? Não muitos casos, mas existem alguns casos. Dá para o senhor dizer quantos por ano, por exemplo? Não teria esse número exato para falar assim. Mas é frequente? Não é tão frequente. Ainda bem que não é tão frequente. Existem, mas não é tão frequente. Não. Neste momento, existem médicos processados por conta disso? Estão sendo investigados, porque o processo decorrente disso aí seria pelo Ministério Público, né? E também a representação em relação ao órgão de classe, que seria o Conselho Regional de Medicina. Quanto ao Ministério Público, nesse caso, o federal. Exatamente. Até o seguinte, no próprio Código de Ética, que cabe ao Conselho Regional de Medicina executá-lo e fazê-lo cumprir, está claro isso, que o atestado falso é uma coisa gravíssima. Assim como a receita ilegível, não é, professor? Eu acho que esse do atestado falso é muito mais grave, com certeza. Mais grave. Ilegível geralmente por negligência, né? Ou negligência, ou até porque o indivíduo... eu tenho até uma justificativa, porque as aulas de medicina, quando os alunos não conseguem acompanhar o que o professor fala, eles começam a anotar depressa, e isso passa a ser um reflexo condicionado, um vício. Mas com todos os equipamentos que tem hoje, o sujeito grava a aula. Aliás, muitos professores já estão dando a aula eletronicamente. Como eletronicamente? Usando equipamentos de informática. Certo? Que também não é o ideal. Porque o que o médico precisa aprender, o aluno de medicina, é fazer o raciocínio clínico, lógico. Porque
Essas outras informações ele acha na internet, né? Ele procura em revistas. O que o estudante de medicina precisa é de um professor que o faça aprender. O faça raciocinar. Raciocinar, esse é o fundamento da medicina, raciocínio lógico, né? Então, está acontecendo isso, ele tem que copiar a aula de prédio. Por exemplo, eu não deixo o sujeito copiar a aula, né? O caderneiro, ele só pode passar, mas não vai ser bom médico, né? O sujeito do caderninho lá, que fica anotando tudo. Fala, não, você quer, vai no livro lá, você vai achar. Não estou falando nenhuma novidade, está na internet, mas como é mais fácil, né, aquela síntese, ele acha que aquilo resolve, mas felizmente isso está diminuindo. Felizmente. Doutor Paulo, fica difícil para nós leigos aceitarmos tanto rigor da perícia médica, como a gente ouve falar lá no INSS, diante de tantos escândalos e desvios milionários de recursos da Previdência Social. Por que há um rigor tão grande? Não sei até se procede dizer isso, um rigor exagerado em cima do trabalhador, e o pessoal consegue desviar tantos recursos. Onde é que está o erro aí? É na exigência em relação ao trabalhador ou na falta de fiscalização em relação às outras coisas? Não, nós cremos que não é um problema de rigor. Veja bem, que em relação à perícia médica, na nossa gerência aqui, há um indeferimento somente de 25% dos requerimentos que são solicitados benefícios na Previdência Social que passam pela perícia médica. Veja bem que são só 25% indeferidos. 75% da solicitação de benefícios são deferidos pela perícia médica. Então não existe falar em rigor, certo? E qual é o volume de requerimentos? O volume de requerimentos da nossa gerência executiva aqui de Uberaba é em torno de 5.000 e poucos requerimentos mensais. É muita coisa, né? É muita coisa. Para você ter uma ideia geral da gerência não, da agência, só da agência de Uberaba, porque na gerência nós teríamos 11 agências distribuídas em 46 municípios da região. Mas só na agência de Uberaba, nós temos em torno de 61 mil benefícios em manutenção, o que corresponde a um pagamento de 45 milhões de reais que entra para toda a cidade de Uberaba todo mês. Então, quando a gente fala em Previdência Social, a gente fala em números realmente extraordinários, né? Agora, em relação a essas fraudes que você está se referindo, a esse sistema de corrupção, isso aí realmente a gente percebe que ocorre pelas notícias que nós temos, né, em termos da Previdência Social, desses desvios, né? Não sei se seria brechas da própria legislação ou se seria realmente corrupção de funcionários, tanto internos quanto externos da Previdência, né? A falta de fiscalização, que infelizmente ela ocorre como um todo no Brasil, não é exclusivamente do Instituto da Previdência Social, né? Há algum tempo se noticiou aí que um funcionário do INSS Uberaba estava sob investigação em função de irregularidades na concessão de benefícios. Houve desdobramento nesse caso? Houve alguma conclusão? Olha, isso aí quem poderia te informar melhor seria o gerente regional, porque todos esses casos que estão sobre investigação, entendeu? Eles estão sob um certo sigilo, sim, né? Então nós não temos a informação de qual foi o desdobramento, mas existe realmente vamos dizer assim, uma rotina que envolve todos esses procedimentos com várias etapas, né? Mas isso realmente vai chegar ao seu término. Wellington, agora esse rigor, ele também tem um efeito colateral bom, né? Muito bom, porque a Previdência ela pode quebrar por causa da falta desse rigor. Eu acho também, Paulo, o problema do atestado, né, é que não há diferença para alguns entre doença e incapacidade. Porque incapacidade o indivíduo pode reabilitar.
eu penso também, não sei se isso está acontecendo, que o indivíduo, às vezes, ele não quer reabilitar. Ele não quer. Porque, por exemplo, cortou o dedinho, ele pode trabalhar em outras situações. Aliás, professor, nessa de cortar não vamos tocar nela, não. Não vamos citar nome, não, porque o Fábio Maciotti me falou que tem um petista irritado com aquela colocação aqui de referência à situação do Lula. Não, então eu vou contar de outro caso que não foi o dedinho, foi o polegar, que foi acidentalmente amputado e o indivíduo continua trabalhando. Quer dizer, esse rigor da perícia, eu acho que é necessário, porque ele pode prejudicar os outros beneficiários da Previdência. Porque se eles pagam 100 milhões aqui por mês, quer dizer, eu não estou defendendo também, eu queria deixar claro, que eu sou a favor da verdade, quer dizer, que se o indivíduo precisa realmente aposentar, né, ou pedir licença, que deve ser feito. Até porque uma aposentadoria fraudulenta, ela lesa todos os contribuintes. Exatamente, exatamente por isso. E o indivíduo volta a trabalhar, o pior é isso, né, quer dizer, que ele volta a trabalhar. Aliás, desculpe interrompê-lo, professor, mas aproveitando o gancho aqui, uma pergunta do Dr. Paulo, o INSS fiscaliza se o cidadão aposentado por invalidez, por exemplo, voltou a trabalhar ou não? Infelizmente, não. Não tem mecanismos. Não tem nem funcionários para isso, né? Certo? E realmente não existe essa fiscalização. Ocorre essa fiscalização em caso de denúncias. Aí sim, nesses casos, o INSS vai fazer diligências, né? Exatamente para investigar se realmente o indivíduo retornou ao trabalho ou não. E se o cidadão for registrado novamente? Aí, nesse caso, a Previdência pega? Pega exatamente porque hoje o sistema que utiliza a Previdência, como diz o professor aqui, deixa eu fazer só uma parte aqui, é um sistema que está à frente da maioria dos institutos brasileiros. Porque ele, além de ser um sistema próprio, ele está entrelaçado com vários tipos de outros sistemas. Doutor então, Paulo, bancário, o senhor vai concluir o seu comentário logo após o intervalo. Voltaremos em instantes. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Ponto de Vista está de volta. Nós estamos conversando aqui com o professor Hamid Alexandre Cecim, que é o consultor deste programa, e com o doutor Paulo Roberto Pinheiro Borges, que é o chefe da perícia médica do INSS. Doutor Paulo, desculpe-me, eu interrompi. O senhor estava falando sobre o quanto o Instituto está preparado para detectar situações de anormalidades em relação a outros institutos. Exato. O sistema que o INSS utiliza, ele está entrelaçado com vários outros sistemas, não só bancário, como de arrecadação, como da Receita Federal. Então, se esse indivíduo que está aposentado, se ele trabalhar em alguma função e tiver algum recebimento, né, no qual possa ser detectado pelo sistema, ele vai ser investigado, né? Porque aí é um retorno voluntário ao trabalho. A união da Previdência com a Receita Federal foi altamente salutar. E a tendência é que essa unificação desses sistemas, entendeu, ocorra na maioria dos órgãos, né? Professor Hamid, o senhor conhece algum caso de médico em Uberaba punido, ainda que seja pelo CRM, por atestado falso? Não conheço. Porque geralmente isso também é confidencial, né? Mas o cidadão comete um crime, porque isso é um crime, né? Porque eu acredito que o CRM só aplica uma punição também quando tem prova irrefutável de que o sujeito deu um atestado falso. Não, eu sei que isso existe no Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, de punições até de cassação de diploma. Mas isso geralmente é confidencial, quer dizer, não é dado ao público. Advertência, sim. A advertência pública precisa existir. E geralmente existe. Quer dizer, não, talvez aqui em Uberaba eu não sei, mas no contexto de Minas Gerais, eu já vi várias advertências públicas, até do próprio jornal do Conselho Regional de Medicina. A propósito, professor, em minha coluna no Jornal da Manhã de hoje, eu conto um fato lá de Sacramento, em que uma moça foi assaltada e ficou com o joelho ferido.
e foi ao médico para fazer um auto de corpo de delito. E o médico pediu para que ela tirasse a blusa, tirasse o sutiã, tirasse a calça e até a calcinha. E a moça se recusou, porque o ferimento era exclusivamente no joelho. Se recusou e foi até a delegacia de polícia. A PM foi até ao médico. E ele disse que isso é um procedimento padrão para exame de corpo de delito. Não é a especialidade do senhor, obviamente. Não, mas eu posso responder. Porque provavelmente ele não fez isso de má fé. E se ela quebrou em outro lugar que teve um acidente? Se ela fraturou uma vértebra, por exemplo? Mas nesse caso, professor, não cabe ao médico dizer à paciente, explicar para ela, mulher que está sozinha, dizer, olha, eu preciso de fazer um exame mais detalhado em você. Precisa. Realmente isso e não é o caso de um médico chamar uma enfermeira para estar junto, não? Pode chamar uma enfermeira. Eu vou te citar outras situações gravíssimas em que o diagnóstico tem que ser feito com a pessoa nua. E se o médico, às vezes, ele fala isso... Se fosse um homem que chegasse lá com o joelhinho machucado, será que ia mandar tirar a roupa toda, professor? Eu acho que sim. Nesse caso, eu vi a sua notícia no jornal hoje, eu queria comentar isso. Eu acho que não pode condenar sem provas. Sim, claro, obviamente. Eu acho que ele faria isso. Aliás, por enquanto, é até só a acusação da moça contra a palavra dele. Que isso é um procedimento padrão. Porque o sujeito acidentado, ele pode ter ferimentos em outros locais, pode ter um sangramento, por exemplo, vaginal, no caso da mulher. Então, são muitas situações que existem isso. Fora de acidente, por exemplo, tem uma doença, a hanseníase. Hanseníase, o nome antigo chamava lepra, mas mudou, que não tem nada, é uma doença curável hoje, né? Quem a tem não precisa se preocupar. Se não mandar tirar a roupa, Wellington, se não mandar, o sujeito pode passar batido numa lesão que fica na nádega, perda de sensibilidade na nádega. O primeiro sintoma, às vezes, é a perda, é a mancha que fica na nádega que o paciente não viu. E se o médico não fizer esse procedimento, ele está incorrendo em erro grave. Porque ali há uma perda de sensibilidade, quer dizer, uma destruição dos nervos periféricos. Às vezes isso ocorre nos testículos. Então, esse procedimento de mandar tirar a roupa, quer dizer, tem alguma coisa jocosa aí, que quando é pessoa de idade o médico não manda tirar, etc., mas isso é jocoso. Mas é perfeitamente legal mandar tirar a roupa. Porque pode existir lesão que não esteja visível. Ou manchas de câncer, por exemplo, um melanoma múltiplo, que é um câncer grave de pele. Se o dermatologista ou qualquer outro não procurar, o sujeito vai ter metástase depois e vai falecer por causa disso. Agora, e vai dizer que o médico não viu, foi negligente. Foi negligente, e não foi. Ele é negligente se não o fizer. Agora, diante desse caso aí, podia chamar uma enfermeira, né? Ou uma outra pessoa. É uma forma até do médico se precaver, de evitar comentários. Porque tem muitas acusações falsas de assédio e tal contra médico. Eu acho que isso aí, se for 1%, é muito. 1%. Agora, esse colega aí procedeu corretamente, porque pode ter lesão em outro lugar. O olho, por exemplo. Não, o olho todo mundo está vendo. Você pode ter um traumatismo craniano que começa com perda de visão. Então, aí tem que examinar. Perfeito. Doutor Paulo, vamos voltar aqui à questão da perícia lá no INSS. Para ficar bem claro aqui, que o médico auxiliar, né? Assistente, quando eles pedem um atestado sobre a doença do cidadão, ele não está falando que ele está incapacitado para trabalhar. Não. E aí o problema passa a ser da Previdência Social. Exatamente. Se o cidadão se julgar incapacitado. Exato. Porque é o seguinte, a atribuição legal e a responsabilidade da concessão ou indeferimento do benefício requerido é do perito médico, né? A responsabilidade é dele. Ele é que tem essa competência legal de proceder a esse exame médico, a avaliação médico-pericial e conceder ou indeferir o benefício. A competência legal é dele, né? É por isso que a gente referiu aqui anteriormente que o atestado é simplesmente um referencial no qual vai nos auxiliar
né, na tomada da nossa decisão em relação ao tipo de diagnóstico que esse indivíduo tem, entendeu? Né? Se ele está fazendo tratamento ou não, se o prognóstico do tempo de afastamento que muitas vezes o médico assistente sugere, né? Mas isso aí para a Previdência decisão do médico perito, esse tempo de afastamento, né? Porque isso é uma determinação legal da legislação, né? Inclusive embasado pelo próprio Conselho Federal de Medicina, né, em relação a auditor e médico perito, né? Então, basicamente é isso. Esses 5 mil pedidos mês a que o senhor se referiu, todos eles envolvem questão médica ou não? Em relação a esses 5 mil, em relação a benefício por incapacidade. E todo benefício por incapacidade passa por perícia médica. Agora, a mim me parece um número assim até exagerado, apesar dos 300 mil habitantes que temos. Mas qual é a atividade de risco nisso aqui? Esse número aí é relativo à gerência executiva de Uberaba, no qual envolve 46 municípios. Dos quais Uberaba é o maior, né? Uberaba é o maior, depois Patos de Minas. O Patos está aqui nesse contexto, que também tem uma população grande. Aí né? A coisa já... Né? Muda de figura, né? Em relação à gerência a agência de Uberaba, fica em torno de 1.500 solicitações mês. E qual é a atividade de risco, vamos assim dizer? Qual é a atividade que mais submete segurado à perícia do INSS? Na nossa gerência aqui, atualmente, a atividade que mais causa afastamento do trabalho são as doenças osteomusculares, né? Certo? E as decorrentes de acidentes. Osteomusculares aí, Edson, só para explicar melhor, são as doenças dos ossos e articulações, coluna vertebral. Inclusive, eu queria acrescentar um dado aqui, Paulo, que o Brasil gasta por ano 20 bilhões de reais, 20 bilhões, em cirurgias, internações, exames, afastamentos, até às vezes desnecessários. Quer dizer, esse dinheiro poderia ser canalizado para ajudar na Previdência, né? A melhorar o benefício, etc, etc. E é gasto de uma forma, isso é estatística seríssima. Nos Estados Unidos isso é pior, lá são 60 bilhões por ano. Tanto é verdade que o Senado americano fez uma investigação por que estava ocorrendo isso. E se descobriu que é exagero de procedimentos, de internações, de cirurgias. Às vezes está provado hoje que 95% das hérnias de disco não são operáveis e não precisa operar. Não precisa operar, porque hérnia não é uma doença mais de compressão mecânica, é também inflamatória, né? Então isso precisa ficar claro, até para o pessoal não se submeter graciosamente a ficar incapacitado pela própria cirurgia. Mas não quero dizer o seguinte, que em 5% dos casos há necessidade e o resultado é bom. Quer dizer, quando a indicação é boa, o resultado é bom. Quando a indicação precisa, né? Eu queria ressaltar também o seguinte, é que na nossa gerência aqui, em primeiro lugar, estariam as doenças osteomusculares associadas com os acidentes, né? Acidentes de trânsito tem peso grande nisso aí? Tem. Mais do que o da área da construção civil? Eles basicamente se equivalem, né? Porque o maior número de acidentes que nós temos realmente seria mais em relação a acidentes de trânsito e da construção civil. Em segundo lugar, houve uma inversão da doença que dava mais afastamento. Ao passo que antigamente eram as doenças cardiovasculares, né? Principalmente porque nós somos aqui uma zona endêmica de doença de Chagas, né? Hoje, as doenças de transtorno mentais, elas estão ocupando o segundo lugar da gerência em termos de afastamento. No caso das depressões, esquizofrenias, mais as doenças de origem mental. Paulo, em caso de depressão aqui, qual é a prova? Qual é a prova cabal de que é uma doença e não é uma manifestação ambiental ou de qualquer outra situação?
O importante aí não é saber se seria ambiental ou não. Pelo seguinte, a avaliação médico-pericial, ela vai avaliar a incapacidade ou não do indivíduo, a coexistência dessa incapacidade ou não. Se aquele indivíduo está passando por um processo agudo depressivo, pelo menos nessa fase, entendeu? Aquilo ali realmente vai diminuir a capacidade laborativa desse indivíduo. É claro que hoje ela é totalmente controlável medicamentosamente, entendeu? Né? E com 30, 45 dias o indivíduo volta à sua condição normal de trabalho. Paulo, mas não, o problema é o seguinte, eu acho que esse é um problema muito complexo em medicina, porque a depressão pode ser um estado passageiro. É passageiro, é um estado, na maioria das vezes, né? É um estado passageiro, sem razão com o trabalho. Às vezes sem razão, porque pode ficar deprimida também por causa de outra coisa, não pode? Pode. Então, como é que a Previdência, quais são os parâmetros de distinção? Eu sei que esse é um assunto que não é propriamente dessa conversa, mas é uma curiosidade que eu tenho, já que você falou que o perito, ele está apto, inclusive, para isso. Exato. Nós temos as diretrizes de apoio à decisão médico-pericial, né? Que são feitas não só pela Previdência Social, em conjunto com o Ministério da Saúde e com especialistas da área, né? E são essas diretrizes que vão dar esse tipo de respaldo para que o médico perito, entendeu, caracterize aquela fase no qual aquela doença, aquele transtorno mental está incapacitando ou não esse indivíduo. Então nós utilizamos essas diretrizes, certo? E é isso no que se baseia o médico perito para a sua tomada de decisão. Quer dizer que existem essas diretrizes feitas por especialistas. Exatamente, exatamente. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos. Nós que agradecemos. Professor Hamid, mais uma vez, muito obrigado. Infelizmente o tempo acabou. O assunto agora só semana que vem. Não é feriado não, Elton? Semana que vem não. Chega, né, de feriado? Não é feriado, Alemão? Acho que não. Eu sabia que o pessoal sabe na ponta da língua. Dos feriados. Você sabe se é feriado ou não. A todos vocês, muito obrigado pela audiência. Nós estaremos de volta na semana que vem, se Deus assim o permitir. Até lá. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.